Tem umas coisas que acontecem que a gente não sabe se a pessoa está brincando com a gente ou está falando sério, né? Por exemplo, agora o Papa Francisco disse que, olha só, ele descobriu a roda, descobriu o fogo também. Tá? Porque olha que a constatação, veja que perspicácia dessa criatura. Como é que ele conseguiu chegar a essa conclusão sozinho, né? Ele disse que a guerra na Ucrânia ela é insensata e trágica. Mas olha que coisa que raciocínio, que coisa mais aristotélica, né? Que coisa linda. Mas isso é Kant, isso é uma coisa assim meio Clausewitz, né? Mas olha, a guerra na Ucrânia ela é insensata e trágica. Até que alguém dizia para ele que é o seguinte, o cara, eu me recuso a achar que ele é o Papa, ele não pode ser Papa, esse homem, né? Não é possível. Bom, você sabe que uma vez ele jogou um terço, né? Tirou do chão e disse que aquilo ali era a prova do fracasso de Deus. Tá? Jogou no chão um terço. Depois, agora, recentemente, ele disse que Deus não existe. Agora, você está achando que eu estou brincando, você procura aí, digita essas coisas, procura aí, você vai ver isso aí, tá? Mas agora o cara dizendo que a guerra na Ucrânia é insensata e trágica. Então alguém tem que explicar para pro bispo de Roma que todas as guerras são trágicas e insensatas. Todas. Tá? Agora, já que estamos aqui no terreno da erudição, já que falamos de Aristóteles, de Kant, de Clausewitz, vamos deixar bem claro o seguinte: trágica está errado também, tá? Porque se formos pegar o negócio das definições da filosofia grega, tragédia são aqueles eventos onde há a participação dos deuses, né? Então tem as tragédias gregas, né? Quando é meramente questões humanas envolvidas ali, então são dramas, tá? Então vamos dizer assim que a guerra na Ucrânia é insensata e dramática, tá? Já que eu acho que não tem nenhum deus envolvido naquela questão, né? Então não é trágica, é dramática, tá? Agora o homem lá que é Papa, eu não vejo ele falar disso de outras guerras, né? Tem guerras que a gente nem ouve falar. Então, agora mesmo lá tem umas 3 ou 4 guerras em andamento na África, ele não ouve falar disso, tá? Como é que está a situação lá no Iraque, lá, aquelas questões lá, com aqueles curdos e outras coisas mais lá, ninguém fala disso, né? Agora dizer que a guerra na Ucrânia é insensata e trágica, mais ou menos como quem diz que as outras guerras talvez não sejam insensatas, ou não sejam trágicas, ou ambas as coisas, né? Onde toda guerra é dramática, trágica, qualquer adjetivo desse sentido que você queira dar, é insensata. Embora meu filósofo favorito, Clausewitz, tenha escrito no seu tratado da guerra que a guerra nada mais é que a diplomacia conduzida por outros meios, tá? Questão do ponto de vista. Mas é tipo assim, quando não tem mais o que discutir, vamos partir para a porrada, então. Tá? Não tem mais conversa, não há possibilidade de acordo, então vamos para o pau, tá? Cai dentro, então, vamos para o pau, então. É mais ou menos isso, tá? Agora o Papa chegar a essa conclusão, a guerra na Ucrânia é insensata e trágica, como eu disse, colocando nesse sentido aí, dá a impressão que ele quer dizer que as outras não são, né? Se ele disser assim, olha, com relação à Ucrânia, eu tinha a dizer que as guerras são sempre insensatas e trágicas. Eu concordo plenamente com ele. Para especificar que a guerra na Ucrânia é que é insensata e trágica, meio que passa pano para as outras, né, que talvez não sejam nem dramáticas, nem insensatas, têm sua razão de ser e não são tão horríveis assim. É o que dá a entender, tá? Sei que você aí que é papista e gosta desse homem aí, como um sujeito que me surpreendeu um dia desses aí, que eu achava que era sensato e não é,
Eu mostrei para ele uma música aí que apareceu aí, né, de um grupo chamado Ska, que é SKA. A música chama, uma música em espanhol, tá? Uma música chamada La Mosca Corronera. Tá? La Mosca Corronera. Mostrei para ele lá e o cara se ofendeu, que fala no Papa, né? Uma paródia, né? Falando do Papa. O cara se ofendeu, me pediu para não fazer mais isso. Eu disse, isso o quê? Me mostrar esse tipo de coisa? Isso é só uma música. Não, isso aí é um insulto, isso é uma heresia. Como heresia, cara? Isso é uma música humorística. Está fazendo uma piada com o Papa. Mas não pode, ele é o chefe da minha igreja, ele é o representante de Cristo. Ah, aliás, ele falou assim, ele é o vigário de Cristo na Terra. Meu Deus, cara, meu Deus do céu, cara, que ponto chegamos? Esse Papa aí, comunista, estava lá abraçado com o Fidel, recebendo lá do Evo Morales lá aquele crucifixo que é o Jesus crucificado ali na foice e no martelo. Procura para ver se eu estou mentindo. Diz que esse Papa aí é o vigário de Cristo na Terra. Só faltou dizer que é o Cordeiro de Deus. Né? Se ofendeu, o cara não fala comigo, mas tenho certeza que ele está acompanhando meus vídeos aí. É o sujeito aí, né? Você sabe de quem eu tô falando, né? Se ofendeu, falei do Papa, se sentiu ofendido. Tá? Então, achando que não é o seu caso, então fica só sabendo, tá? O Papa largou essa aí, tá? Que a guerra na Ucrânia é insensata, trágica. Supondo que as outras não sejam isso. Tá bom? Obrigado pela sua atenção. Deixe seu comentário, seu like. Voltamos a qualquer momento, tá bom? Um grande abraço e até lá. O Papa Francisco afirma que a guerra na Ucrânia é insensata e trágica. No discurso, o pontífice também defendeu a diplomacia, o diálogo e disse que é preciso evitar a intensificação de rivalidades. O Papa está em uma viagem pelo Cazaquistão, onde participa do Congresso de Líderes das Religiões Mundiais. Ele afirmou que está no país para amplificar o grito pela paz. Agora, Rodrigo Constantino, queria sua análise a respeito desse momento da guerra na Ucrânia. Na semana passada falamos sobre o bom momento que se está vivendo por parte das tropas ucranianas sob aquele aspecto de reconquista de territórios que haviam sido perdidos para a Rússia. Isso significa, pode ser duas coisas, quero te ouvir a respeito disso. Isso significa que a guerra está acabando já, porque está havendo esse processo de retomada de territórios, ou, a partir desse bom momento, a Rússia pode intensificar a contraofensiva e aí a guerra continua, nem sei mais por quanto tempo. Lívia, eu quero muito que seja a primeira opção e temo que possa ser a segunda. Veja, eu já trouxe aqui na análise no jornal outras vezes e repito hoje, o George Orwell tem um texto muito bom sobre guerra e pacifismo, inclusive uma análise que ele faz um tanto dura do Gandhi, né, do pacifista indiano. E ele diz, o jeito mais rápido de encerrar uma guerra é perdê-la. Se os ucranianos já tivessem desistido faz tempo das suas liberdades básicas, da sua autodeterminação dos povos, do seu território, da pátria, eles já tinham encerrado a guerra. E tem muita gente que coloca essa pressão no Zelensky e no povo. Eu acho que é bom sinal que eles estejam dispostos a ir para o sacrifício e lutar pelas suas liberdades básicas, pela sua pátria. Então, o que nós estamos vendo, que é a guerra se arrastando e o Papa condenando, meio que num tom um pouco relativista, sem identificar com mais clareza moral que existe um agressor e um agredido, né? É óbvio que está se arrastando em parte por isso, porque o povo ucraniano está resistindo. E agora, como você mesmo lembrou muito bem, resistindo e conseguindo avançar uma vez mais em relação à recuperação de territórios. Ora, isso coloca a autocracia de Putin num dilema, numa sinuca de bico. Se ele aceitar essa situação e se render, ele sai ainda mais humilhado. Se ele resolver dobrar a aposta, pobres dos ucranianos.